Eu vou começar contando uma historinha pequena. O que é o alimento, né? O que é o alimento para a gente? Né? Eu vejo o alimento como a coisa mais sentimental que temos em nossas vidas. É o maior valor que temos em nossas vidas, é o alimento, que foi algo que foi passado por nossas mães, por nossos avós, por nossos pais, né? Então, quando a gente fala de alimento, nos remete a essa relação de pais, de avós, né? Uma relação de família, de sentimento, né? E nos dias atuais, principalmente, o que acontece? O alimento une as pessoas, né? O alimento aproxima as pessoas. Por maior que seja a correria, a gente se aproxima na hora das refeições. Vamos celebrar, vamos comer, né? Então, muitas vezes, quando a gente começa a falar que determinados alimentos são toxinas, as pessoas às vezes dizem, como assim? Né? Minha avó comia isso e nunca aconteceu nada. Mas não ela está se apegando ao alimento, ela está se apegando à relação sentimental que tem com esses alimentos. Né? Então, todo e qualquer alimento, você mastiga e engole. Não tem nada na sua vida. Se você não gosta, você cospe. Né? Você nem coloca na boca, mas o alimento que foi passado, que nos foi ensinado, né? Ele realmente tem uma relação de sentimentos. Né? É uma relação afetiva, é uma relação que traz uma memória emocional. Né? Então, eu quero começar dizendo que não se chateie comigo, tá? Se eu falar em alguma coisa que você tiver uma referência como essa, mas que ao longo de nossa existência, né, na Terra, a gente foi perdendo essa relação de saber o que era aquilo que a gente estava comendo. E sempre fomos induzidos a comer determinadas coisas, né? Porque nossos pais assim comeram, porque nossos avós comiam, né? Por uma outra qualquer questão cultural, né? Mas o alimento é o maior valor sentimental que temos em nossas vidas, né? Que nos vai remeter à relação dos pais, dos avós, dos parentes, dos amigos, a festa de aniversário, o aniversário do filho, as celebrações todas, o Natal, o Ano Novo, né? A festa da empresa, a reunião no final de semana, o happy hour, o que for, tem alimento. Né? Eu vou começar contando um pouquinho a minha história. Tá? Meu nome é Daniel Rocha e eu não sou mais, mas eu fui intérprete, eu fazia muita tradução simultânea e dei muitas aulas de inglês em empresas durante a maior parte da minha vida profissional. Mas, por vir de um histórico familiar de muitos problemas, né, de obesidade, diabetes, hipertensão, problemas intestinais, né, calvície, envelhecimento precoce, né, isso aqui sou eu, viu, gente? Fui eu, nesse período da minha vida. Né? E venho de uma família que tem todos esses problemas. As minhas duas avós faleceram com diabetes, né? E eu já tinha praticamente todos os problemas. Hoje eu tenho todos os meus tios dos dois lados, eles são acima do peso, alguns obesos mesmo, alguns mórbidos. Meus primos na faixa dos 30 anos, todos são carecas, eles todos são calvos. E eu achava que meu curso era esse mesmo. Né? Eu sempre fui uma criança acima do peso, né, na minha infância. Isso me limitou muito, bem diferente dos dias atuais. Né? Naquela época, no início dos anos 80, a gente não tinha tantas crianças acima do peso, né? Nem tinham tantas crianças com tantos aparatos como os dias atuais, para que ficasse de forma estagnada. Né? Eu gostava muito de correr atrás de uma bola, de soltar uma pipa, de correr no meio da rua, mas eu sempre estava atrás das pessoas. Né? Eu sempre tinha uma deficiência por carregar mais. E a minha infância foi repleta de problemas respiratórios. Eu tive 4 pneumonias
Eu tive inúmeras broncopneumonias, eu tive asma, né, e muitos problemas alérgicos. Eu sou nascido aqui em São Paulo, mas meus pais são do Recife e optaram por voltar para o Recife quando eu tinha 12, 13 anos, pela questão climática, né? Pela questão climática. E bem diferente dos dias de hoje, né? Onde as crianças têm um monte de coisa, né? Naquela época lá, a gente ia brincar na rua mesmo, ia jogar vôlei, ia jogar basquete, jogava futebol, né? Hoje em dia não, as crianças são mais limitadas a ficarem realmente na frente da TV, na frente do computador, jogando videogame, que está recebendo indução direto, o tempo inteiro no cérebro dela, para que ela fique realmente estagnada, parada, que tenha medo até de colocar os pés no chão, que não desenvolva a sua imunidade, mas isso tem um outro fundo, né? A gente conhece, a gente sabe que tem um outro fundo, né? Um outro objetivo. Temos indústrias por trás disso tudo, que estão lucrando com a doença massiva, que lucram cada vez mais, e vivemos numa sociedade que estamos sendo preparados para ficar escravos da indústria da farmácia, porque infelizmente a medicina de hoje em dia não é mais uma medicina do pai da medicina moderna. A medicina de hoje ela é medicamentosa. Então a primeira coisa é passar um remédio, a primeira coisa é passar uma droga, que a sua biologia não reconhece em absolutamente nada, que naquele momento pode até te fazer bem, porque você está com algum problema, mas que logo depois vai te trazer o resultado. E o resultado sempre é uma nova especialidade na sua vida. Então você sempre cai em um outro especialista, em um outro especialista, e um outro especialista. E a origem dos problemas, ela não é olhada em hipótese alguma, né? Que a origem dos problemas é o que a gente come. O pai da medicina moderna já falava que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento, né? Mas a medicina de hoje, ela vem do fundo privado, então é uma medicina medicamentosa. E com todos esses aparatos que temos, né, as crianças crescem com muita ansiedade, com muita impaciência, com medo, com terror, inclusive das ruas, porque a mídia gosta de disseminar isso aí, né, que a gente tem muita violência, é muito isso, é muito aquilo. Então muitas vezes a cidade não está nem acontecendo isso tudo, mas um caos gera muita ansiedade, gera muita angústia, e o ansioso, ele é o consumidor perfeito. Eu costumo dizer que as crianças já nascem ansiosas. Tenta falar alguma coisa para a criança e não fazer logo imediatamente para ver o que acontece. Mas pai, você já comprou meu sapatinho de cristal? Eu já escutei isso umas 500 vezes. Eu estou 17 dias fora de casa, já comprou meu sapatinho de cristal, de princesa? Né? Por quê? Porque a ansiedade é o que rege, né, o consumo. Então o ansioso, ele vai curar a ansiedade com um carro novo, com uma roupa nova, com um tênis novo, com um eletrônico novo. Então o consumidor perfeito é o ansioso, né? A ansiedade está relacionada com isso tudo aí, né? Então você vai ser minha amiga se você tiver um telefone touchscreen, que a gente possa se falar no WhatsApp. Mas vocês já viram como é o nível de atenção das pessoas nos dias atuais? As pessoas nos lugares públicos, elas não conseguem. O nível de atenção é o quê? A próxima mensagem que chega. A próxima mensagem que chega. Então, eletricamente falando, estão bagunçando com todo mundo, né? Todo mundo vem sendo bagunçado com isso aí, né? Mas por que ficamos tão vulneráveis a isso tudo? Porque acabamos por perder a nossa biologia, né? Na minha fase adulta, eu vivi um efeito sanfona. Que efeito sanfona? Esse efeito que todo mundo, quando fala, vou emagrecer, vou perder peso, né, mas não tem um foco na saúde e sim no estético, e aí se vê vítima dessas dietas, que são dietas realmente guiadas por um fundo privado, por alguma outra coisa, que não vence a questão da saúde.
né? Então, sempre que eu perdia peso e voltava a comer os carboidratos, ou voltava a comer as coisas que eu gostava, eu aumentava absurdamente. Eu morei fora do Brasil, no final dos anos 90 e início de 2000, até 2002, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com 130 quilos e fiz uma dieta embasada em cima de proteína, e está aí a proteína, que é um grande vilão na nossa alimentação, principalmente na vida dos homens, que acham que precisam comer muita proteína para desenvolver músculos, e entre os 3 macronutrientes, o único que tem nitrogênio é a proteína. Isso aí tem um peso enorme na nossa biologia. Isso aí vai ter um acúmulo que muitas vezes vem de anos depois, né? E a gente tem essa ideia que eu posso comer muita proteína, que eu não vou aumentar o peso, né? Mas de verdade, se você comer muita proteína, você vai aumentar de peso sim, não naquele momento, mas depois você vai aumentar absurdamente. Então sempre aumentava o peso, diminuía o peso, me aproximava das atividades físicas, estava tudo certo, baixava, sempre busquei a questão estética, nunca pensando na saúde, mesmo tendo histórico, né, de problemas enormes. Meu foco era mais a questão estética, né, porque a gente tem muitos valores projetados nos dias atuais, então mais vale estar bonitinho e bagunçado por dentro do que isso por dentro, né? Mas digo a todos vocês, quando você busca saúde, a questão estética é uma consequência, ela vem de dentro para fora. Eu nunca imaginei usar uma calça 42, hoje as minhas calças 42 elas caem, e eu cheguei a usar 58, né? Eu já tinha assim, já meio que largado mão mesmo, como a gente fala. Eu falei, não, isso aqui é o meu curso, né? Eu tenho que ser desse jeito mesmo. Trabalhei como cozinheiro nos Estados Unidos, quando eu morei lá, e sempre fui uma pessoa que gostei de comer muito bem, né? Refinado, gostei muito de massas. E quando eu vim para o Brasil, que eu cheguei com 130 quilos, fiz uma dieta drástica, acabei perdendo muito peso. Olá, tudo bem? E acabei perdendo muito peso, assim, de forma errônea, passando fome, né? Sem me alimentar da forma correta e com muito exercício físico, dando aquele desgaste enorme ao corpo, né? E de repente não tive mais como fazer atividades físicas, vim morar em São Paulo, entrei numa onda de trabalho muito grande e saí de 100 quilos a 147 quilos. E nesse período chegou a diabetes, que já tinha dado sinal antes com um infarto, nem assim eu abri os olhos, né? Chegou a hipertensão, que o médico colocou 3 comprimidos na minha frente e falou assim, seus melhores amigos pro resto da vida, todo dia você vai tomar os 3 de manhã, agora todo dia você tomar uma cervejinha, você toma 2 desse aqui, não tem problema, você toma 2 desse e tá tudo certo, né? E eu ficava com aquela coisa assim na minha cabeça, mas como, né? Como eu nunca tive isso e agora estou tendo isso, mas a gente vive numa sociedade que a palavra maior vem da medicina, né? Independente da crença de todo mundo, no final da nossa vida, a gente tanto entrega os entes queridos como a nossa própria vida à medicina que é medicamentosa. Então, os procedimentos são procedimentos invasivos, né? Não que um procedimento invasivo não seja salutar, ele pode ser salutar, mas depende do momento, depende do caso, depende disso tudo. Então, nesse efeito sanfona, aumenta e diminui, eu cheguei num ponto que eu falei, não tem mais jeito, não tem volta mesmo, eu vou ficar inchado, acima do peso, do jeito que tem que ser, esse é o meu histórico familiar, a minha carga genética, meus pais são assim, meus avós eram assim, né? E vamos quebrar logo esse paradigma nosso aqui, que o que vale é o campo biológico, o ambiente biológico. Se você não se alimenta da mesma forma que seus antepassados, você não vai desenvolver os mesmos problemas. A criança está acima do peso, tem o pai acima do peso, porque ela come a mesma coisa, né?
E agora, assim, pior ainda, né? Porque a gente vive numa geração em que, se a gente não cuidar realmente dos nossos filhos, eles viverão menos do que a gente, menos do que nós. Porque a quantidade de toxinas que recebem pela indústria alimentícia, por todo o mundo mesmo, na água, em todos os lugares, eles não vão ter um curso de vida nem igual ao nosso, né? Então, mas minha avó fumava e tomava pinga e viveu 92 anos. Era um outro parâmetro. Não tem ninguém da nossa geração com 85 anos para me garantir que a expectativa de vida hoje é de 85 anos. Não tem esse parâmetro. Com todos esses metais pesados, com o flúor na água, com a intoxicação que a gente recebe por tudo que é lado, né? Não tem. E para mim sempre foi assim, não tem mais jeito, né? Agora o prazer mesmo da vida é comer, adorava as carnes todas, morei 3 anos numa chácara no interior de São Paulo, onde eu tinha lá churrasqueira, forno e fogão a lenha. Então minha casa era cheia de gente, quinta, sexta, sábado e domingo, não precisava nem convidar, as pessoas chegavam, né? E eu sempre gostei muito de fazer as coisas, então eu comia uma picanha flambada sozinho, né? E numa boa. Acendia a churrasqueira o tempo inteiro, corriqueiramente durante a semana eu estava acesa a churrasqueira, né? Tinha carvão lá queimando. E para mim, eu falei, não tem mais volta, o negócio agora é tentar viver desse jeito. E uma coisa que me marcava muito assim era a questão do não movimento, né? Porque o movimento me fazia tão bem, somos seres de movimento. Se vivêssemos na natureza, e se você se deparasse com um leão, o que você iria fazer? Correr, né? Então, somos seres de movimento, somos articulados para nos movimentar. E o movimento nos faz muito bem, é endorfínico, nos limpa o corpo, nos aumenta a capacidade pulmonar, nos melhora os batimentos cardíacos, né? O movimento é uma coisa peculiar a todos os seres vivos aqui na Terra, né? E isso aí me machucava muito, falando, caramba, eu não consigo mais me movimentar, tentava fazer uma caminhada, as mãos ficavam inchadas, né? A aliança eu parei de usar porque quebrou, tive que quebrar para tirar do dedo, fiz uma caminhada, ficou preso, o dedo ficou roxo, teve que partir a aliança, não cabia mais, né? E com isso me chegou a pílula vermelha, né? Que é a questão da Matrix, né? Esse sistema gigante que a gente vive, né? Eu nunca imaginei que existisse algo tão fácil, saudável e natural para reverter doenças, né? Para ter vigor, um corpo que eu sempre quis ter, né? E sem passar fome, sem fazer atividades exaustivas, né? De repente me chegou o conhecimento da alimentação viva. Eu fui morar no Nordeste e no final de 2011 e meu pai com alguns problemas de saúde, eu comecei a pesquisar muitas coisas e numa madrugada eu vi um documentário do Dr. Masaru Emoto, que ele mostra os cristais na água, a energia na água, e aquilo para mim pareceu um quebra-cabeça na minha cabeça, assim. Foram coisas se montando. E a partir daí eu descobri que a nossa biologia, que o nosso corpo é alcalino, né? Então, nosso corpo, nosso sangue, nosso pH, ele é projetado em 735, 745. O que é isso? O que é isso? O que é esse pH? Né? pH é o potencial de hidrogênio, então é a quantidade de oxigênio que tem em todos os alimentos, em todas as coisas, né? Respirar é a coisa mais alcalina que fazemos. Se não fosse a respiração, morreríamos rapidamente, né? Mas nessa sociedade moderna, a gente acaba por consumir a maioria dos produtos que são abaixo de 7. Nessa escala aí, a gente tem ali, ó, 7,35, 7,45, o 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, e acima de 7 é alcalino. E essa escala ela vai até 14. Né? Então, quanto mais alcalino for a quantidade dos alimentos que você consumir, melhor é para o seu corpo. Mais bem você vai ter.
né? Você vai se sentir melhor de uma forma mais constante. E isso vai ter uma sobra de minerais que vai fazer com que as coisas que ficaram presas dentro de você se movimentem. Então, existe regeneração para tudo nessa vida. Ou se eu cortar meu braço aqui e a gente não tiver socorro, eu vou morrer. Vai fechar, né? O corpo é regenerativo. A mesma coisa são com os órgãos internos. Então, a gente acaba entrando num processo de acidose constante. Por quê? Porque a alimentação da maioria das pessoas é aí: refrigerantes, doces, pães, pizza, salgadinho, arroz branco, macarrão, gordura trans, fast food de modo geral, as comidas refinadas, os molhos, os condimentos, os laticínios e as carnes. São todos alimentos que acidificam o seu sangue. E com isso, né, o que acontece? Acabamos por colocar nosso corpo num trabalho forçado para manter o que? Nosso corpo aqui, ó, em 7,35, 7,45. Porque se baixar de 7, você entra em coma e morre. A criança, quando ela nasce, ela tem um pH entre 8,2 e 8,5. A criança tem muito mais disposição, muito mais vitalidade. Alguém aqui já escutou que a pilha alcalina vai mais longe? Por que será? Porque tem mais eletricidade ali. E eletricidade é o quê? Energia. Energia, né? Então, luz. Faltou luz, faltou o quê? Faltou energia, faltou eletricidade. E luz é o quê? Vida. A mulher vai para a maternidade dar a luz. Ela vai gerar vida. Então, acima de biológicos e acima de físicos, somos elétricos. Né? Se a Raquel falecer agora, a gente corre com ela para pegar o desfibrilador para dar uma carga elétrica, para que ela volte. Né? Então, porque somos elétricos. Eletricidade, luz é vida. Né? Então, a eletricidade, o poder de condução, quanto mais alto, maior, melhor. Energia não tem nada a ver com açúcar, não tem nada a ver com amido, não tem nada a ver com estoque de glicogênio, tem a ver com os minerais presentes no seu corpo. Quando a gente entra nesse estado de acidose, que aqui é um estado de acidose, tá? É uma acidose constante. O corpo faz uma coisa chamada tamponamento. O que é esse tamponamento? Ele começa a tirar os minerais alcalinos das diversas fontes. Para quê? Para manter o seu sangue em 7,35, 7,45. Né? Então aí você vai perder o cálcio, magnésio, manganês, bário, selênio. Onde tem mineral alcalino, o corpo chupa para a corrente sanguínea para te manter ali. Proporcionalmente, quando se bebe um copo de refrigerante, seu pH sai daqui e cai para 2,5. Proporcionalmente. Aí as pessoas falam: o refrigerante me faz bem. Eu tomo refrigerante e me sinto relaxado. Relaxado nada. Seu corpo está lutando para você não morrer. Aí ele para tudo, começa a tirar mineral de tudo que é lugar, puxa esse mineral todo para jogar na corrente sanguínea, para que você se mantenha vivo. E isso é com todos esses alimentos, que nada mais é do que a alimentação moderna. Né? Aqui, ó, a alimentação de todo mundo nos dias atuais. A gente sai de uma casa, entre outras, sai de uma pessoa, muda para outra, a mesma coisa. E isso aqui, para mim, eu só enxergo 3 coisas aqui: amido, açúcares e proteína animal. Não tem nada de diferente aqui. Tem sim, neurotoxina, está lotado aqui. Corante, acidificante, emulsificante, e por aí vai. Saibam todos vocês que as grandes corporações, as grandes indústrias, né, elas mantêm cientistas que o único trabalho de uma carreira inteira desses cientistas é descobrir uma neurotoxina
toxina que te faça consumir mais aquele produto. Por isso que tem criança que só come biscoito bom, o outro que só toma Coca-Cola. Não, Pepsi eu não gosto mais da Coca. Né? O outro que só come Doritos. O outro não, eu sou do Cheetos, né? O Cheetos. Né? E por aí vai. Né? Então, nesse trabalho aqui de acidose constante, a gente tem aqui a aquisição das doenças. Tá? É aqui onde a nossa imunidade cai absurdamente. E é aqui onde a gente fica vulnerável para todas as mazelas, as doenças, as coisas que vêm se manifestando cada vez mais, numa intensidade maior, numa frequência maior. Isso aqui é um comparativo daquilo que a gente come, que aqui seria uma alimentação típica americana aqui, mas no Brasil é do mesmo jeito hoje, tá? Com o nosso estado vibracional e aqui uma tabelinha com alimentos, né? Que vão... Olá, tudo bem? Fique à vontade. Obrigada. Que são alimentos, né? Que vão aqui do pH 1 até os mais altos. E a gente tem essas linhas frequenciais aqui, que é do ácido vermelho ao alcalino, que é o violeta. Tá? Então, com isso aqui, a gente tem uma ligação dos nossos chakras, que temos do ácido ao alcalino. E isso aqui explica por que as pessoas vivem aqui no vermelho. Né? No vermelho, a gente está vibrando com ansiedade, estresse, angústia, raiva, impaciência, medo, pavor, terror, síndrome do pânico e por aí vai. Por quê? Porque as pessoas acabam vibrando com o vermelho, com o nível de doença, que é um nível de semiconsciência. Eu digo logo que é sem consciência. Porque se você não tem consciência que você está aqui para cuidar de você, você não tem consciência. Né? Você está sem consciência. E aí você acaba vibrando com que chakra? O chakra excretor, que é o chakra do sexo. Por isso que as pessoas são tão desequilibradas com a questão sexual. Mas não é um sexo de boa qualidade, é um sexo paupérrimo. Por isso que a mídia vende tanta coisa quando bota a mulher de shortinho. Por isso que na novela o galã aparece sem camisa. Porque as pessoas estão desequilibradas com seu chakra excretor e elas ficam vulneráveis. Para quê? Para essa alimentação ácida, acidificante. Né? E aí você só quer comer proteína animal, você só quer comer açúcares, você só busca amido na sua alimentação. E aí você não tem nutrição, aí você não tem manganês, você não tem bário, você não tem cálcio, porque cálcio não está relacionado com leite, né? E está relacionado com os verdes, né? A vaca, ela não toma leite, toma. Ela come verde, ela não tem osteoporose. Osteoporose está relacionado com países consumidores de leite, que na verdade é um efeito contrário. Esse cálcio não te serve, é um alimento extremamente acidificante. E o que acontece com você? Acidose constante. Cálcio é alcalino. O corpo chupa ele assim, ó, bota na corrente sanguínea. Senão vai morrer. Senão morre. E aí todas as doenças acontecem quando acidificamos nosso corpo, quando estamos aqui. Então, nessa carga evolutiva aqui de energia, nós temos os alimentos acidificantes que nos deixam à beira das doenças, ou doentes, inflamados, infecciosos. Uma alimentação mais neutra, que seria uma alimentação mais próxima da nossa natureza. Uma alimentação alcalina, que é essa alimentação que a gente busca fazer. E acima desse alcalinismo é a energia solar. É a eletricidade pura, a vida maior. Vivemos neste planeta porque temos luz, temos o sol, que todo mundo bota uma pilha, né? Ah, não pode tomar sol sem protetor solar. Ah, não pode tomar sol na hora do almoço. Deve tomar sol na hora do almoço. Deve. Todo mundo deve se expor 15 minutos no sol do meio-dia mesmo,
com a menor quantidade de roupa, para que tenha produção de vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio. Extremamente fundamental. Os casos de suicídio que acontecem nos países frios estão relacionados com a baixa vitamina D, a falta de luz solar. As pessoas precisam muito de vitamina D. E se você passar o protetor solar, que vai te proteger contra os raios ultravioletas, você não tem produção. Porque a absorção dos raios ultravioletas é que faz com que seu corpo comece a produzir vitamina D nas próximas 48 horas depois da exposição. Então, passou o protetor, você expôs lá, você não recebeu nada. Né? Câncer de pele é causado por coisas artificiais, por lâmpadas, pelo medo mesmo do sol. Aí as pessoas têm medo do sol e ficam lá, mas eu preciso assistir aqui o da Atena, que está na hora, viu? Aí vai receber a energia da TV. Não é energia da TV? Né? Preciso da energia. Uma energia eu preciso receber. Estou perdendo minha eletricidade. Não tenho medo do sol. Não me movimento. Coisas que gerariam energia. Qual é a alimentação acidificante? Está ali. Tudo que bagunça minha biologia. Eu preciso de alguma energia de verdade, então, frente da TV. Ou agora, né? Que TV ninguém leva no bolso, mas o telefone bonitão, né? Que tem o WhatsApp lá e todas as outras coisas, emanando, emanando, emanando. O tempo inteiro. Né? Olá. Bom, eu gosto muito dessa foto aqui, que para mim está aí o exemplo do que a gente tem que fazer e a nossa relação com o trânsito. Com o trânsito. Trânsito, todo mundo dirige aqui, né? Todo mundo se locomove nas cidades e tudo mais, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, alimentos levemente ácidos, acidificantes, né? Alimentos alcalinos, ou neutros e alcalinos, e alimentos extremamente ácidos, certo? O vermelho é o que no trânsito? Pare! Não dá para seguir. Você vai seguir no vermelho, você vai causar um acidente dentro de você, não é? É um acidente forte, né? Amarelo é o quê? Atenção, com cuidado. Mas se você tiver um fusquinha com carburador engasgando, você vai passar no amarelo? E pode ser bom, você vai passar no amarelo se você tiver uma Ferrari. Se você tiver uma moto de cilindradas, que quando eu acelero aqui, vou embora. Né? A mesma coisa com a nossa biologia. Né? E o verde é o quê? Vamos embora, né? Pode seguir. Portas abertas. Tudo em ordem. Então a mesma coisa é na nossa biologia. Do mesmo jeito. Para quem tem problema inflamatório, infeccioso ou qualquer uma outra coisa, você não vai nem andar no amarelo. Seu carro está engasgando, a bateria está falhando, né? Botou uma gasolina de péssima qualidade. Como é que você vai se arriscar no semáforo amarelo? Ninguém se arrisca. Né? Vermelho, a gente foge dele mesmo, porque a gente não passa pelo vermelho. Vermelho, se cruzar o vermelho, você vai causar um acidente. Não, mas eu passei a noite passada e não aconteceu nada. A noite passada. Vai dando soco com o azar. Vai direto no vermelho. Continua lá para ver o que acontece. Doenças, problemas. E a indústria da farmácia está assim, ó. Venha, meus amigos. Venha que a gente vai fazer uma relação longa. Qual o tempo? Até o tempo que você durar. Nada mais do que isso. E o verde, a gente está aqui liberado para andar no verde. Né? A água é o que move isso tudo. Por quê? Porque não existe nada aqui no planeta Terra, mas que é o planeta das águas, que exista sem água. Planeta das águas, não é? Somos água, não somos água. Né? A água é a única substância que existe nos 3 estados da matéria e da natureza. Todo o resto, quando se congela, se retrai. A água se expande.
A água tem a história da humanidade. A água traz memória. Por isso que quando a gente bota as mãos sobre a água e oferece para alguém, a pessoa se sente bem. Agora pega essa mesma água e começa a falar um monte de palavrão, um monte de coisa, num ambiente pesado, e dá para alguém beber? Não é isso? Se sente mal, não é? Tudo que existe está relacionado com água. Qualquer coisa, inclusive os farináceos, os industriais, a carne, tudo. Seus ossos têm constituição porque existe água dentro de você. Agora, no dia que você parar de tomar uma água viva, uma água que conduz eletricidade, o que acontece com você? Doenças se manifestam. E aí começa todo o processo contrário, né? A solução da bateria do carro de todo mundo aqui, ela é alcalina. Experimenta pegar a bateria, abrir e colocar uma colherzinha de açúcar dentro, para ver se seu carro vai dar pelo menos uma luzinha assim. A bateria morre. Mesma coisa dentro da gente. A gente precisa mais e mais de alimentos com minerais, né? Precisamos muito dos minerais, porque vivemos nesse processo de acidose constante. A dieta do brasileiro não é boa, a alimentação do brasileiro hoje é boa. Os americanos me falavam muito isso. Não, precisa aprender umas comidas Brazilian food, né? Que é mais healthy, né? As pessoas ficam... Isso, feijoada, arroz branco, né? Muito frango, muita carne, muito embutido. Nossa biologia não aguenta. Muitos laticínios. Eu acho que assim, essa parte aqui de baixo aqui, acho que 5, 10% das pessoas se alimentam disso. O resto está com isso aqui. O tempo inteiro. Não, mas é saudável para o meu filho. É um biscoito integral. Se você acha que a indústria toma conta de você, gente, por favor, precisamos repensar nossos valores, né? De modo geral, a indústria quer vender mais. A economia funciona em cima disso, né? Por isso que a gente acaba sendo tão limitado em levar essas informações para a grande massa. Por isso que sempre os alimentos mais prejudiciais são tidos como coisas boas para você. O arroz, ele é bom. Um arroz vermelho, um arroz negro, um arroz selvagem. Agora todo mundo come um arroz branco, que foi polido, só sobrou o amido. O que menos te serve, toma aqui. E é uma base da refeição. Se não tiver uma, eu como arroz e feijão todo dia, por isso que eu estou forte. Olha para o pessoal da construção civil que eram fortes antes. Olha para as pessoas de modo geral como estão. Entra num SEASA, né? Olha para as pessoas como estão. Tenha um olho clínico para isso tudo. Não quer seguir o mesmo curso? Mude, repense, reveja os seus valores, porque andando igualzinho uma boiada, lá na frente, vai sofrer as mesmas consequências. E como eu já disse, a geração de hoje, se não repensar, viverá menos do que os pais. Muito menos do que os pais. Então, agora vamos começar a mexer nos machucados. Os maiores vilões aí na nossa alimentação. Açúcares, de modo geral, os mais acidificantes, refrigerantes, doces, os produtos diet ou light. Não, mas produto diet ou light é bom, ele é como xarope de milho. O milho é o maior amido que existe na natureza, né? No Nordeste, lá o pessoal fala, não, mas a gente come saudável aqui, a gente começa o dia com cuscuz com ovo e queijo. Foi um dia. Então, começa o dia bem. Olha como as pessoas estão hoje, né? As pessoas com mais de 40 anos, as pessoas com mais de 35, grande maioria precisa de remédio para estar vivo. Precisa de remédio mesmo. Os açúcares, de modo geral, são os maiores acidificantes do nosso corpo.
Os produtos Diet ou Light, eles vêm com coisas piores ainda do que a própria cana-de-açúcar. Não, mas eu uso mascavo. Dentro de você é a mesma coisa, tá? Ele vai ter um efeito menor, mas dentro de você é a mesma coisa. E os produtos Diet e Light foi que deixou, esses produtos aqui deixaram os americanos do tamanho que eles estão hoje. Porque não, como Diet e Light, é frutose do milho, um amido inverso do milho. Eles inventam várias formas, todas sintéticas. O milho não é amarelo, viu gente? O milho se tornou amarelo. O milho é de cores diferentes. Negro, vermelho, violeta, vinho, um sabor só, ele tem inúmeras cores. Mas a indústria, nessa transgeníase, o que ela fez? Transformou num milho mais doce, para ela poder usar isso aí. Né? Tem um documentário muito bom, né, que eu gosto de falar para as pessoas assistirem, é a Conspiração Coca-Cola. O que a Coca-Cola fez quando ela chegou nos países de terceiro mundo e as coligações com a farmácia? Porque isso aqui está relacionado com diabetes, hipertensão, os problemas crônicos de nariz, ouvido, inflamação, infecção, cresce com isso aqui. O tempo inteiro, açúcar dentro de você é igualzinho cocaína. Se você mascar a folha de coca, não te faz mal algum. Bem como se você morder lá a cana, para a maioria das pessoas, também não vai fazer mal. Para quem já tem processo inflamatório, vai fazer mal. Né? Mas o açúcar é uma neurotoxina. Dentro de você, ele age na mesma área de atuação da cocaína, a área de prazer do cérebro, é a mesma coisa, que é a área de prazer do sexo. Então, tem um desequilíbrio qualquer, vamos com açúcar. Tá com raiva? Come com açúcar. Não, minha mulher... Estou tomando água com açúcar. Isso! Minha mulher, naqueles dias, eu tenho que passar ali e comprar um chocolate. Chocolate nada, é açúcar. Olha, se fosse chocolate estaria bom, né? Chocolate nada, açúcar. Açúcar, é açúcar mesmo, né? Então, açúcar é a maior droga que existe na humanidade. Não tem nenhuma outra droga que mate tanto quanto açúcar. Se você juntar todas as outras dependências do mundo, não mata como açúcar. E a gente dá para criança, né? A gente vai no dentista, ganha um pirulito do dentista depois. Isso mesmo. Volta de novo, né? E continua voltando. O mesmo ciclo vicioso, né? Açúcar te deixa lento, açúcar te deixa dócil, maleável, né? Te rouba minerais do cérebro, te faz raciocinar de forma baixa, né? As crianças não aprendem na escola. Não sei se vocês já viram isso, mas vocês têm notado que as crianças agora, tirando as que têm pais diferentes e que dão outros estímulos, de modo geral, a educação vem caindo. A gente olha para o mercado de trabalho, eu dei aula há muitos anos em empresas diversas, é impressionante. Eu falo, mas você é diretor mesmo daquelas empresas? Tem certeza que você terminou o curso de RH? Mas essa é a real. Por quê? Porque as pessoas vêm perdendo esse poder de raciocínio, de absorção, cada vez mais. Né? E aí você sempre se sente incomodado, mas como assim, cara? Eu tenho que sair do Brasil de novo, não aguento ficar aqui. Mas aí você vai nos Estados Unidos e você encontra o mesmo tipo de pessoas. Numa loucura diferente. O pacote lá é maior, mais bacana, você tem mais coisas, né? Mas, de modo geral, as pessoas vivem na superfície, seres bem superficiais. Você vai se aprofundar em alguma coisa? Não. Mas isso não é o senso comum, né, Daniel? Por favor. Né? Se todo mundo vai ficar igual a você agora, é loucura isso, né? Isso para mim já é loucura. Então você tem que ser senso comum, tem que ser igual à maioria. Só tenho uma mensagem para vocês: a maioria na história da humanidade nunca esteve certa com nada. Pode estudar e do jeito que quiser. A maioria nunca esteve certa com nada. Ela sempre foi guiada, manipulada, orientada
né? Não, mas meu médico Castro falou que essa alimentação aí, a camina, é uma coisa. Seu médico tem 6 horas, desculpe. Eu tenho muitos amigos médicos que muita gente já vem num processo de mudança assim absurda, de rever valores e parâmetros, de novas pesquisas, de novos estudos. Mas medicina que é medicamentosa, as pessoas têm 6 horas de nutrição. Como é que você não vai relacionar os problemas com o que você come? Como é que você não vai relacionar? Não tem nada, da ponta do cabelo às unhas, que não esteja relacionado com aquilo que você come. Um outro açúcar, só tem um outro nome, mas amido é açúcar do mesmo jeito dentro de você. Farinha de trigo branca é igualzinha a cocaína também, do mesmo jeito. Eles isolaram. Ele pegou só a parte que mexe no sistema nervoso, que te deixa com vontade daquilo ali. Você quer mais, mais e mais. E aí, casa de bolo, vamos comer um croissant, uma empada. Não, mas é que a gente não tem tempo. Será que você não tem tempo de passar no mercado, pegar uma banana e sair comendo? Será que é tão demais difícil assim você entrar no mercado, você ver uma padaria, uma lanchonete, você lavar uma maçã, uma pera e comer? Não é essa a questão, né? A questão é que nós vivemos com alimentos viciantes, porque de verdade mesmo, isso aqui é alimento para bactérias, fungos e parasitas. Parasitas intracelular, que vivem no nosso corpo há muito tempo, desde a nossa infância, né? Então, muitas vezes aquela vontade absurda de comer aquilo, não é você. Saiba que não é você mesmo, né? Que tem muitos deles dentro da gente, e a gente tem mais de 400 tipos de fungos no corpo, saudável ou não. Agora, eles vão estar dormindo ou acordados se você der um alimento para ele. Você deu o alimento, ele vai se manifestar. Até que um dia vira um câncer, vira alguma coisa maior, né? E a indústria adora. A indústria alimentícia, farmacêutica está assim, ó, andando de mãos dadas. Falamos que são os amigos eternos, né? E não tem problema, o SUS dá um remédio, né? Não é isso que todo mundo fala? O SUS dá um remédio pra gente, está tudo certo. Mas de quem é esse dinheiro do governo? Né? Quem vive nos lugares, né? Eles falam, não, mas o Serra, quando ministro da Saúde, ele quebrou a patente mundial dos remédios, agora a gente tem remédio genérico. Saibam vocês que a ANS pertence à família do genro dele, né? Então ninguém dá ponto sem nó. Ninguém dá ponto sem nó nesse mundo, entendeu? As coisas acontecem realmente assim, né? E a ANS é a maior produtora de remédios no Brasil, que 100% dos remédios do SUS são comprados por ele. Um paciente com câncer no Brasil, ele tem um custo médio de R$900 mil ao SUS, só em quimioterapia, apenas em quimioterapia, né? E aí você tem outras coisas agregadas, e o dinheiro vai para onde? E o país não poderia ser bem diferente? Não poderia ter muitas outras coisas, né? A gente vai sendo guiado e levado, né? Leites, queijos e laticínios. Isso aqui, mas e o meu leitinho quentinho? A gente não vai tomar mais o leitinho quente, aquele leitinho quente de todas as manhãs. Minha mãe preparava para mim o chocolate quente no frio, né? Tem um aluno meu que ele, quando eu estava descobrindo essas coisas, começando a pesquisar isso, ele falou, mas eu que não vou ficar sem o meu leitinho todo dia com café, né? Qual é o mamífero na natureza que continua mamando depois de adulto? Já viu um gorila adulto mamando? Um elefante? Um leão mamando depois de adulto? Eu nunca vi isso. Conheço o ser humano, né? E qual é o mamífero que toma leite de outra espécie? Agora, de uma espécie que tem 6 vezes o seu peso, de uma espécie que fica confinada, né? Que recebe inseminação artificial após ter cada bezerro, após ter cada processo gestacional. Tem lá uma nova inseminação. Por quê? Porque ela tem que produzir, né? Tem que ter uma produção constante. E se imagine se você, a cada final de gestação, engravidasse novamente. O que ia acontecer com sua biologia?
milhares de problemas, né? Infecções, inflamações, deficiências, mas a indústria, você acha que ela está ligada com isso? Ela não perde. Então, a vida útil de uma vaca leiteira é de 6 anos. A vida útil de uma vaca seria 20. Então, é reduzido para 6. Só que com isso ela tem lá hormônios, antibióticos, anti-inflamatórios. E leite é o que se não é sangue? Leite é sangue, né? Está amamentando o bebê, a mãe come um chocolate, o bebê passa 3 dias com cólica chorando, né? Coitadinho, mas aí você vai no pediatra, ela passa lá um remedinho para acabar com a cólica, né? Um Lufital, eu ia falar do Lufital antes, mas eu fiquei quieto. Já fez a leitura. Então, leite, queijos e laticínios é o que trava o intestino das mulheres. De modo geral, é o que bagunça a pele de todo mundo, é o que deixa os cabelos quebradiços, né? É o que acidifica a sua biologia, é o que mais causa problemas estomacais, refluxo, azia, gastrite, está relacionado com esses bonitões aqui, né? E os laticínios já vem uma outra linha, né? Porque os leites e os queijos travam o seu intestino, mas aí já tem uma outra linha de iogurtes que vai fazer movimentar. Então o que acontece? A indústria já te enche de porcaria, de um monte de coisa, de um monte de problema, mas ela também pega o subproduto dela, que é o iogurte, e cria uma solução, um fermentado, para fazer o seu intestino funcionar. E de modo geral, a gente vive numa sociedade que as mulheres vivem com prisão de ventre, vivem com constipação mesmo, vivem enfesadas, cheias de fezes. Imagina, cheio de fezes, que acontece com você. Eu tenho uma tia que passa 12 dias sem ir no banheiro. O pele dela está caindo assim, já descolado, né? Porque... Não, é verdade, o cabelo dela tem que ter um cabelo fugindo. Então, você sabe que as pessoas mais próximas são as pessoas que mais têm resistência, né? As pessoas mais próximas são as últimas, né? Elas têm uma resistência muito grande. E aí entra naquele parâmetro que eu falei no início, né? A questão do valor. Não, mas eu comi isso minha vida inteira, nunca me fez mal. Como não te faz mal? Você passa 12 dias sem ir no banheiro, não faz mal? Mas aí tem remédio. Aí depois dos vacinas, né? Isso! Ela só vai no banheiro de lá para tudo. Eu não queria ver, de modo algum, uma colonoscopia dela. Eu acredito que só tem espaço para tudo passar. Porque é isso, aí você está tudo preso. Aí você inflama, sai um pouquinho de líquido. E o resto fica ali, toda aquela capa presa. Diverticulite. Aí todos os problemas, gente, todos os problemas de saúde começam no intestino. Não tem nada que tenha começado em outro lugar. Inclusive os problemas mentais, viu? Que as pessoas acham que não tem nada a ver. Tudo relacionado com o intestino. Não funciona direito, está errado. Se come 3 vezes no dia, por que vai uma vez a cada 3 dias? Natural que você vá mais vezes. Come 3 vezes no dia, vá 3 vezes ao banheiro. Esse é o normal, não é? Na minha lógica, eu acho que sim. Não come muitas quantidades, mas se come um alimento que trava, que não se movimenta, que te rouba os líquidos, né? Um alimento que deixa tudo travado, toma uma água de baixa qualidade, quantidade insuficiente de água. O cálculo é bem simples, viu, gente? Para cada 25, 30 quilos de peso corporal, 1 litro de água por dia. Se você tem 60 quilos, 2 litros mínimo por dia, né? E foge dos alimentos acidificantes, porque aí você vai modificar as coisas dentro de você, fazer tudo se mover, funcionar, né? Mas os queijos é uma coisa bem interessante, que os queijos é o último alimento que as pessoas falam, não, mas ainda quer um queijinho assim. Por quê? Existe uma endomorfina, né? Existe uma endomorfina peculiar ao leite dos mamíferos, né? Então, essa endomorfina é que faz com que o bebê, quando esteja mamando, fique lá virando os olhinhos dele e
entendeu? E essa endomorfina, ela é potencializada nos queijos, e principalmente nos queijos amarelos, né? Queijo do reino, né? Isso, ó. Os amarelos são que tem mais essa endomorfina. Então, em experimentos feitos com pessoas, onde você tira as pessoas e coloca uma alimentação vegana estrita ou uma vegetariana estrita por 2 meses ou 3 meses, depois de tudo, depois de passar esse período, as pessoas, quando questionadas sobre aquilo que ela ainda teve vontade, né, de consumir, no final é o queijo. Não tem vontade de carne, não tem vontade de ovos, não tem vontade de pães, nem de doces, mas o queijo ainda tem vontade. Minha última experiência com carne vermelha foi terrível, foi péssima. Né? Foi uma coisa assim, de comer um pedacinho assim, e meia hora está todo tremendo, assim, como se eu estivesse com febre, e tive que ir ao banheiro, vomitei e saiu de todo jeito. Minha última experiência com frango, que também é uma bucha, né? Frango é uma bucha. O franguinho antes tinha um peito único, agora é duplo. Não tem mais nem aquele ossinho que tinha, que era uma briga em casa, não tem mais aquele ossinho lá, né? Não tem mais, porque foi feito modificações genéticas dele, para que ficasse mais lucrativo. E o frango que se come hoje é um frango de 28 dias. 28 dias. Você já pegou um peito de frango e fez assim com a mão assim forte? Ele esfarela na sua mão. Agora pega um músculo de verdade e tenta fazer aquilo ali, para ver se acontece. Pega um músculo mesmo, então aquilo ali é uma bucha, cheia de porcaria. Não te serve nada, né? Não te serve para nada. Muito avançado mesmo. Bagunça com a sua biologia. Minha última experiência com peixe, que é um alimento mais saudável aí, né? Foi terrível. Estourou uma urticária aqui no braço, fiquei com cólica 2 dias, bem como minha última experiência com ovo, foram 3 dias de cólica. Mas que experiência assim? Como assim? Fora os gatos, isso mesmo. A gente não é foca. Só a foca consegue quebrar as enzimas que tem nos ovos. Né? A gente não tem esse poder enzimático para quebrar o ovo. O ovo é um alimento pesado mesmo, de muita inflamação. Agora a gente só sabe que aquilo nos faz mal quando a gente passa um período sem consumir. Então, você consome ele sempre. E aí, não, mas não me faz mal, mas como é que você sabe? Você não passa um período sem. Quando você passa 1 semana, 2 semanas sem e tenta consumir, aí seu corpo vai dar um alerta. Né? Aí eu escuto o absurdo de um rapaz, que eu dei uma consultoria na família dele, me dizer que ele foi na nutricionista e ela falou assim, ó, esse negócio aí de parar de tomar leite é ruim para você. Porque se você para de tomar leite um período, depois você vai tentar tomar e você não consegue mais. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Proteína animal, né? Proteína animal. Todo mundo pode falar que tem biotipo A, B, C, D, dieta de acordo com o tipo sanguíneo, mas somos mamíferos, primatas, 98, 99% de DNA de gorila que se alimenta de verde, 80% verde. Não temos essa necessidade e nem nosso design foi feito para processar proteína animal. A gente não consegue quebrar a proteína animal, por isso que trava tanto. O intestino nosso não tem um método. Intestino de carnívoro não tem um método. O nosso tem 6. Os carnívoros na natureza, quando eles olham um animal menor, eles dilatam a pupila, tem uma salivação maior, se incham. Será que a gente, quando vê uma vaca, faz a mesma coisa? A gente olha para uma galinha, a gente vê a mesma coisa? Não é isso? E que diferença tem entre um porco e um cachorro? Qual é a diferença de um porco e um cachorro? Não só Não, mas
Na China eles gostam do cachorro, aqui a gente já prefere os porcos, entendeu? Agora vamos pegar um grupo de crianças, colocar numa sala, todas com fome, deixar uma cesta de frutas, um porquinho, uma galinha e um cachorro. O que eles vão fazer? Eles vão matar os bichos? Eles vão comer as frutas e vão brincar com o vivo, se relacionar, né? Muita gente acha um pouco pesado, mas a questão animal já é uma questão de outros parâmetros, é uma questão mais espiritual. Você abre as portas da sua vida para todo esse derramamento de sangue que acontece na nossa sociedade dita evoluída, dita civilizada, né? Sangue só tem um preço nessa vida: sangue. Não tem um outro preço. Não, vou te vender um litro de sangue. Sangue custa sangue. É isso. E vidas custam vidas, né? Então, é um verdadeiro holocausto à indústria da pecuária, bem como todas as outras indústrias que utilizam o escravismo animal para nos alimentar, né? E de verdade mesmo, a gente nem consegue digerir esse alimento. Se carne fosse boa, a gente comia crua. Mas não, a gente comia tudo cru mesmo. Pegava uma galinha na sangraria e comer, sem tempero, sem nada, porque é assim que faz a natureza. É desse jeito, né? Então, proteína animal extremamente acidifica o nosso corpo, extremamente acidificante, machuca a nossa biologia, trava o nosso intestino, gera um monte de problemas. Não, mas tem a B12, dado que pode pesquisar e buscar fonte, tem inúmeras. Os veganos e vegetarianos têm menos deficiência de vitamina B12 do que quem faz uma alimentação onívora. Então, não precisamos realmente desse animal, mas meu avô comeu, meu pai comeu, tudo bem, não justifica. Não quer dizer que porque é da sua cultura, isso é moralmente correto. Há 100 anos atrás, tínhamos escravos no Brasil, né? Era da cultura, não era da cultura. Existem tribos hoje na África que eles ainda praticam mutilação feminina. Quando nasce uma menina, o cara vai lá, o pai, por obrigação mesmo, direito cultural, e mutila, né? Mutila o órgão genital, tira a parte do prazer. Outras tribos costuram as filhas, que vai ser descosturada na noite de núpcias. Olha que absurdo. Verdade. E aquele marido, se ele for viajar por um período longo, ele costura de novo. E é cultura. Então, esse negócio, na minha cultura na minha concepção é apenas um nome que deram para justificar inúmeras coisas erradas, né? Porque a cultura quem fala é você, os hábitos quem fala é você. Então, de modo geral, a proteína animal nos bagunça, né? A gente não consegue absorver, para transformar em aminoácido demora muito mais, não é completo como dizem que é completo, tá? Os aminoácidos, eles estão prontos nos vivos, nos brotos, nos verdes, nos germinados, né? E para mim aqui dos grandes vilões, né, da nossa alimentação é o glutamato monossódico, que é a maior neurotoxina que existe, conhecido popularmente como Ajinomoto, né, ou Sazon, ou o quinó, né, ou gostinho apurado. Aquele gostinho mais apurado que a gente tem assim, no alimento industrial, no alimento processado, né, é o glutamato monossódico, que aparece de inúmeras formas, com inúmeros nomes, né, tanto em produtos salgados quanto doces. É o gosto do salgadinho, né, aquele gostinho a mais lá do salgadinho que todo mundo quer comer mais. Isso é o glutamato monossódico. Que na verdade o glutamato é um aminoácido que tem inúmeros alimentos naturais, né? Só que ele foi isolado à parte da neurotoxina e ficou como uma cocaína mesmo, como um açúcar branco. Só que ele é muito pior,
porque no nosso corpo a gente tem receptores para o glutamato, por ser algo natural, em todo o sistema nervoso, em todas as células, e principalmente no pâncreas. Aí o que acontece? Você come glutamato, dentro de você é uma festa, é como se você estivesse se drogando. O corpo inteiro gosta daquilo ali, é uma sensação de droga mesmo, porque é uma droga, né? Com isso, faz com que a sua produção de insulina seja mais alta, maior do que o nível de açúcar. Então, você comeu lá uma refeição que naturalmente sua glicose iria subir até aqui, e aí você iria produzir insulina para quebrar isso. Só que com o glutamato sobe o açúcar, só que a produção de insulina é muito mais alta. Por isso que 40 minutos depois, seu açúcar já baixou demais, porque teve mais insulina sendo produzida. E você tem fome. Baixou o açúcar do sangue, fome. Faltou energia, fome. Então come lá um lanche lá do McDonald's, 40 minutos depois, tem fome. Come uma pizza pronta, uma pizza inteira, tem fome depois, né? E ele é colocado como um aditivo para tudo. E aí você tem fome e sempre você quer comer mais. E fica nesse ciclo, assim, né? Glutamato monossódico aparece em inúmeras formas. Todos os produtos industrializados de né? Tem. Se não tiver o glutamato, ele aparece com outro nome. Glutamato de sódio, glutamato potássico, maltodextrina, dextrose e por aí vai. Achando que é coisa boa. Por isso que eles vivem inchados. Vivem inchados. Não sabem eles que vão ficar com diabetes, mais cedo ou mais tarde. Esses suplementos todos, eles vêm da indústria da farmácia. 90% da matéria-prima da indústria da suplementação é fornecida pela farmácia. É a farmácia que promove a indústria da suplementação. Inclusive com esse negócio de falar que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. A gente precisa ter uma quantidade nutricional para o dia inteiro. A gente não precisa ter fracionado, a gente precisa ter nutrientes por dia inteiro. Lógico, quem está num processo transitório, saindo, mudando, 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, ajuda muito, mas de verdade mesmo, quando você vai limpando sua biologia, você sente que você não precisa comer naquela frequência que te fala. E se eu fizer uma refeição por dia, apenas uma, eu me sinto muito melhor do que se eu fizer assim. O corpo agradece, as células agradecem, você vai rejuvenescer, você não vai estar quebrando alimentos o dia inteiro, você não vai estar gastando energia na quebra, né, da digestão, que é uma coisa pesada, né, e sim você vai estar descansando e eliminando toxinas. Bom, eu coloco aqui um processo de transição alimentar, né? Ele deve começar com um processo de detox, uma desintoxicação, né? Isso aqui sempre baseado nas doenças, nas inflamações, nas infecções, nos problemas físicos, né? Os problemas de saúde. Depois desse período inicial, a gente vai para um período de cura, que é um período de transição, né? Que é muito parecido com isso aqui, manutenção e adequação do estilo de vida, né? Então, o que seria esse detox? Né? O detox seria uma alimentação mais líquida, né? Alimentos com mais fotonutrientes, muitos brotos, germinados, verdes, frutas com... Quando você fala brotos, germinados, assim, eu sou leigo, mas eu não sei o que é isso. Você não sabe o que são os brotos e germinados? Não, eu vou no mercado, eu não sei o que comprar. Então, de verdade mesmo, eu germino, eu faço os meus brotos em casa, né? Então eu não como nada cozido, eu faço grão de bico germinado, lentilha germinada, a girassol eu faço broto, né? O feijão moyashi, o feijão azuki, então você germina e você pode deixar ele crescer até virar um broto. Na verdade o processo de germinação e de brotos é muito simples. Um período na água, que seria um período de 8 a 12 horas, dependendo do grão, submerso na água. Você tirou ele da água, ele vai começar a crescer, né? Porque o grão, ele está vivo e o outro está morto. Um cozido e um cru, um está vivo. Pronto, os dois, um vai nascer. Precisou de água para ativar a vida nele, né? O outro não, já morreu. O cozimento, ele mata os alimentos, né? Então, essa alimentação assim, de brotos e germinados é uma alimentação que os alimentos estão ativos. Seria o primeiro ano de vida da criança.
que triplica o tamanho, aquela fase do broto, você faz boom, é muita explosão, muito fotonutriente, né? Potencial de hidrogênio lá em cima, são alimentos com altíssimo pH, que trazem regeneração celular, que trazem mais oxigenação para a célula, né? E os brotos eles crescem facílimo, enfeitam uma casa e trazem uma nova atmosfera dentro da sua casa, e é fácil de fazer, não é difícil. Não é difícil. O grão de bico, por exemplo, eu coloquei ele no molho, no outro dia você pode descascar e está pronto para o consumo. As lentilhas eu já prefiro deixar como brotos, o feijão moyashi também eu prefiro mais como broto, que é aquele moyashi conhecido, né? O azuki, né? Aí girassol também, alfafa, tem uma variedade enorme, assim. Uma alimentação detoxicante vai ter muitos brotos, muitos verdes, porque tem mais captação solar, né? São alimentos que captaram mais luz, mais energia, né? E frutas com baixo índice glicêmico, muita água alcalina, porque nosso corpo é alcalino, para movimentar as coisas dentro da gente, para tirar as toxinas, a gente precisa que sobre esses minerais, né? Vegetais, de preferência de forma crua, e mais em refeições líquidas, né? Por quê? Porque a gente está limpando, seria uma primeira fase. Mais frias, não sopas. Mas você pode ter sopas amornadas, mas na temperatura que não queime suas mãos. Porque a temperatura queimou suas mãos, matou as enzimas. É uma temperatura que você aguente. Tem como ter uma sopa batida num liquidificador, num processador, ela acaba dando uma amornada. Senão você bota no banho-maria, ela vai aquecer. E assim, essa questão da temperatura também, a gente tem muitas coisas que a gente desidrata. Né? A gente pode desidratar, você pode fazer um hambúrguer de brotos desidratado, e aí você tem como fazer coisas assim. Mas esse primeiro momento é um momento de movimento, de limpeza. Então, quanto menos energia você gastar para quebrar, mais energia você vai ter para expulsar as toxinas, para se ver livre dos alimentos que causam vício, né? Daniel, quanto tempo esse detox? Então, um detox ele pode ser aí de uns 30 dias, 60 dias, mas depende muito da pessoa, entendeu? Um detox como início de transição é algo mais indicado. Se eu tivesse feito dessa forma aqui, eu acho que eu estaria muito melhor nos dias atuais. Eu demorei muito ainda para entender que determinados alimentos não cabiam nesse primeiro momento, que só era uma luta comigo mesmo, entendeu? Então, um detox é para que você tome o controle de novo da sua biologia. Fala assim, pô, não tenho mais vontade de comer açúcar. E quem acha que açúcar não é droga, passa uma semana sem comer. Passa uma semana sem comer, depois me relata o que aconteceu nessa uma semana. Quantas vezes você passou perto de alguma coisa assim, pegou do nada e comeu? Verdade. Quantas vezes você falou assim, eu não quero nem saber, vou comer mesmo. É isso mesmo, entendeu? Hoje é dia do lixo. Hoje é dia do lixo, olha que absurdo isso. Eu limpo a casa 6 dias na semana, um dia eu pego o lixo e jogo tudo na casa inteira. Aí é a parte da cura, né? Sempre pensando nas pessoas com problemas de saúde, né? Que aqui onde está é a primeira reversão das doenças, né? Que pode durar de 4 a 16 semanas, é uma fase crítica, né? Porque as pessoas deixam de sentir os sintomas inflamatórios, mas o problema ainda continua. E aí muitas vezes ela fala, não, vou comer aqui uma besteirinha aqui que não tem mais problema. Né? Nessa fase a gente já começa a colocar alimentos sólidos, mas com a mesma ideia. Se tem problemas inflamatórios, se tem problemas infecciosos, a gente vai limitar as frutas, vai limitar determinados grãos, né? Vai limitar as castanhas, por exemplo, uma quantidade bem pequena, né? Para que as coisas realmente sejam revertidas dentro da gente. Né? Depois dessa fase, a gente tem uma fase de manutenção, que aqui é onde tem um risco muito grande, porque os sintomas podem voltar. E eu que tive problemas inflamatórios relacionados com a próstata, eu vi isso aqui na pele, assim, direto, quando eu comia mangas, quando eu comia bananas, né? E ainda não estava livre das inflamações, eu sentia o peso no outro dia mesmo. Porque o que você está sentindo hoje está relacionado com as 24 horas de alimento que passou bem forte na sua vida.
bem frequente mesmo. Então, muitas vezes você sente alguma coisa, uma dor de cabeça, alguma outra coisa, mas está relacionado com isso, né? As últimas 24 horas. E esse período aqui de manutenção, ele pode durar até 24 meses, para você reverter um câncer, para você reverter uma coisa mais crônica, mais difícil, tá? Terapia Gerson vem tratando câncer desde os anos 30, com alimentação viva. Hipócrates Institute, na Flórida, do Dr. Brian Clemente, há 54 anos, revertendo todo tipo de câncer com alimentação viva. Tá? Na Nicarágua temos clínica de terapia Gerson, no Novo México temos, Lauren Lockman tem uma clínica na Costa Rica, o Dr. Douglas também, e todo mundo faz uma limpeza, né, para depois aplicar essa manutenção, e mantendo isso aí, você consegue reverter, né? Temos ciclo celular a cada 7 anos. Cada 7 anos temos um ciclo celular. Então, vão vir células novas. Se não tiver alimento, para que essa célula que oxidou continue oxidando, as que vierem vão ser vivinhas, bonitinhas, limpinhas, né? Sem nenhum problema, sem nenhum vício, inclusive. Não tem nenhuma vontade de comer nada, né? E depois dessa parte de manutenção, que para algumas pessoas vai durar mais ou menos, a gente vai se experimentar, a gente faz uma adequação, que é a adequação ao estilo de vida, né? Que a gente pode colocar lá muitas frutas, mais germinados, castanhas, mas sempre de acordo com o estilo de vida. Quer comer muitas frutas? Tem que ser ativo. Tem que ser ativo. Quer viver só de frutas? Tem que ser ativo. Tem que queimar isso aí. Porque senão essa glicose vai ser combustível para inflamações, para problemas, vai aumentar de peso, né? Vai ficar flácido, a pele vai cair, vai ter problemas mesmo. Ativo não. Sendo ativo não. E somos ativos, temos que ser ativos. Quanto mais você se movimenta, melhor você se sente. Você não vai destruir o seu corpo com movimentos exaustivos, mas a sua relação com a saúde plena, está relacionada com se movimentar. Tem que se movimentar mesmo. Tem que acordar e tem que fazer movimentos, né? Tem que respirar mesmo fundo, tem que transpirar. O sistema linfático segura muitas toxinas. Um alerta aí para as mulheres: desodorante, joguem fora, erradique o desodorante da sua vida. Use leite de magnésio, é a melhor coisa que existe, porque o linfo é um ralo. E quando você usa um antitranspirante, as toxinas param de sair. Mais de 80% dos casos de câncer de mama estão relacionados com o uso de desodorante, sem falar do alumínio, que está presente em todos os desodorantes. E leite de magnésio é tão baratinho, não custa nada, você passa aí no limão. Mancha roupa? A minha não sei se mancha não, mas eu não estou nem aí se mancha minha roupa, viu? Eu prefiro não ficar com um nódulo grande aqui. Meu irmão ficava inchado, né? Tinha uns nódulos enormes e realmente o desodorante vai de encontro à sua biologia, porque o leite de magnésio, por exemplo, é extremamente alcalino, o magnésio é alcalino, né? E o que acontece? As bactérias que causam o odor, elas não vão se proliferar e também não vai travar. Porque é um ralo, os linfos são ralos, precisa sair. Para sair, você vai fazer a drenagem linfática, a primeira coisa que eles fazem lá é estimular os linfos, né? Dar uns estímulos de todos os linfos, aí depois você trava. Travou o linfo, como vai sair as toxinas desse jeito? Né? Então, depois de ter feito um processo de transição, a gente faz uma adequação, né, com o estilo de vida. Mas, de modo geral, a pirâmide alimentar, ela tem que estar aí contendo até uns superalimentos, né, que ajudam muito no período de transição. Espirulina, chia, goldberry. Não tem aqui o sal rosa do Himalaia, mas é algo que eu falo para todo mundo usar. Inclusive pela questão dos minerais. Melhora muito seu nível energético, muita condução elétrica, né? Quinoa também, que não está aqui. Tem hemp seed. Tem. E grama do trigo, que eu uso demais, que para mim é um negócio fantástico, maravilhoso. Eu conheci agora esses dias a moringa, que eu nunca tinha visto,
né? E em janeiro teremos o primeiro fast food no Brasil vivo, de alimentos vivos, com tudo em cima da moringa, com máquinas de sucos da terapia Gerson, vai abrir na Avenida Paulista, é um projeto visionário para quebrar o McDonald's. Muito grande o projeto, tem uma ONG por trás, uma missão humanitária, será um negócio enorme na Castelo Branco, com universidade, com centro de pesquisa, centro de estudo, e vivemos nessa transição já, viu gente? A velocidade hoje é da informação, a transição está acontecendo, a transição de velocidade mesmo, do planeta mesmo, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito maior. Tá? Tá aqui o abacate, que para mim é um verdadeiro coringa na alimentação, uma fruta que encaixa com tudo, porque até as combinações devem ser feitas de forma correta. Frutas nunca devem vir depois de uma refeição pesada, elas devem vir sempre antes, porque ela vem depois, só que ela tem um trânsito mais rápido, e aí você comer um alimento pesado, um arroz, um feijão, depois você come fruta, a fruta vai ficar estacionada lá. O que acontece com o açúcar? Fermenta. E aí, digestão ruim, horrível. Né? Bom, de modo geral, assim, grãos do trigo, né, utilizadas em sucos, receitas com grãos germinados, sucos verdes. O suco verde deve ser o café da manhã de todo mundo, para você alcalinizar seu dia, para você limpar as toxinas, para você acordar com disposição, para você ter realmente vontade de fazer as coisas. Né? Se você faz um almoço que te dá sono, repense sua alimentação que está errada, porque o alimento não é para tirar energia, e sim para te dar energia. Né? Os leites vegetais como de coco, o leite de amêndoas, deliciosos, né? Maravilhoso. Leite de soja, eu vou dizer outra história. Soja virou um business muito grande. Né? Soja virou um business enorme para substituir o leite animal. Mas, de modo geral, causa inúmeros problemas. E os asiáticos usam a soja só para fazer o tofu e nem comem todo dia, comem de tempos em tempos. Né? Então, não é interessante para a gente. Né? Frutas de todas as espécies e vegetais, sempre de forma crua. Né? Crianças precisam de muitas frutas para se desenvolver. Né? As crianças precisam de frutas germinadas como fonte de aminoácido, pronto, tá ali prontinho para ser usado. O organismo não precisa quebrar aquilo. Né? E todos crescerão com toda a conexão da terra mesmo, amor aos animais, amor ao vivo. As pessoas saem da cidade hoje, chegam lá na chácara e falam assim: mas o telefone nem funciona aqui, não tem internet, eu preciso voltar para São Paulo, vou voltar para Campinas, não quero ficar aqui no meio do mato, não funciona nada, né? Nada funciona. Uma boquinha no restaurante legal, né? Não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Isso mesmo, não é isso mesmo, né? E frutas são deliciosas, né, gente? Fruta que está prontinha assim, você passa, pega a fruta, está pronta para comer. Né? Agora, nós adultos, né, que temos muitas toxinas no corpo, que passamos por inúmeros problemas, precisamos muito mesmo dos verdes. Tá? Verde deve ser o carro-chefe da alimentação de um adulto. Muitos brotos, algas, alimentos que captam mais energia solar. Que você faça uma alimentação pensando nas cores, sem esquecer do roxo, sem esquecer do vermelho, do violeta, muito verde mesmo, né? Alimentos com mais oxigênio, para que a gente possa sair da escuridão que se transformou nos nossos corpos, viu? Casa de fungos, de parasitas, de vermes, né? E só assim a gente vai conseguir eliminar essas mucosas, porque o muco é um processo inflamatório. Então, quando você tem um rosto inchado, quando acumula alguma coisa em você, é um muco que aconteceu ali. E de modo geral, hoje as pessoas não estão gordas, elas estão inchadas, inflamadas. Por isso você vai falar com uma coisa que ela quer te matar. Inflamado e enfesado. Inflamado e enfesado. Viu? E é assim. O café ele é acidificante. Eu sou suspeito de falar do café. Porque eu era apaixonado por
por todo tipo de café, os cafés gourmet e tudo mais, mas eu senti que o café me pesa. E como eu tive problemas renais, ele acidifica a nossa biologia, né? Então o café ele acaba acidificando a nossa biologia. Então eu preferi não utilizar mais o café na minha vida, né? Eu acho que o benefício que ele pode trazer, que é te deixar mais ligadinho, ele está relacionado com o açúcar, para mascarar toda essa fadiga eterna que as pessoas sentem, né? Então imagina, cara, se você olhar 10 minutos por dia, você vai se prejudicar? Nunca. Mas se você tomar sem açúcar. Então, mas ele é acidificante. O café, eu gosto do café, sabe para quê? Para fazer enemas de café, para fazer limpezas com café, lavagens mesmo, intestinais com café, entendeu? Que ele consegue tirar muitas toxinas que estão no nosso fígado, na bilis, isso. E ele dilata os dutos da bilis para que o fígado possa jogar esses cálculos de gordura, que a vesícula possa expulsar esses dutos. Isso, ele é extremamente mal também. Isso. É isso mesmo. Bom, esse aqui é o meu site, tá? Não. Esse aqui é o meu site. Eu estou começando um trabalho novo, onde eu vou ter muita informação de forma didática mesmo, né, bem metódica. A gente vai ter muitas coisas mesmo nos próximos meses sendo lançadas. E muita informação, porque o objetivo disso é informar, acima de tudo, né, passar a informação que existe uma alimentação regenerativa, existe uma alimentação que remove nossos problemas, que cura, né, e não existe só remédios, e não existe só uma muleta. E em cada bairro que a gente passa, que a gente vê, a quantidade de farmácias só cresce. Não acredite em nada do que eu falei, nada de nada, faça o seu experimento, tá? Minha missão é que você faça o seu experimento, porque o outro experimento você já fez a vida inteira, então esse agora é novo. Agora nada mais justo do que você fazer e ter os seus parâmetros para a partir daí seguir ou não. Agora, ter uma rejeição sobre aquilo que eu nunca fiz, eu nunca posso ter, né? Então, minha mensagem para vocês nessa noite aqui é: se experimente, faça um experimento você mesmo. Você é a maior autoridade sobre a sua vida. Não compre coisas prontas. Se experimente. Seu corpo, sua consciência, né, vai ser a maior fonte de informação. E o alimento vivo é um alimento que traz informação. Por isso que é uma alimentação tão bloqueada em todos os lugares. Mas se experimente, faça 15 dias, faça um mês na plenitude. Não faça meia boca, não, faça um pouquinho, não, porque não sei quem diz que não. Faça o seu experimento. Se armem com muitas informações, se programe e faça o experimento. E seus parâmetros de vigor, disposição, bem-estar, dormir bem, acordar bem, ir ao banheiro regularmente, né? Pele, olhos, cabelos, tudo é um referencial para você, né? Você sabe que meu pai tem 92 anos. Todo dia ele come 3, 4 bananas por dia. Nós estávamos com uma funcionária que fazia muita massa, muita fritura, muitos ovos fritos, comidas prontas. Essa funcionária teve um problema de saúde, precisou se ausentar. Ele está com uma nova que faz aquela comidinha de roça e tal. Ele emagreceu, ele era uma pessoa mais arcada, hoje ele é um homem mais elétrico. Claro. Então a gente sentiu muita diferença. Porque ela adorava ir lá no supermercado comprar, que era mais prático para ela, né? Lasanha, aquelas massas, né? Cozinhava muito com caldo maggi, essas coisas. Ele hoje não come nada disso. Então ele está há 4 meses que ela está afastada, ele já mudou até na postura dele. Mas na postura tem muita diferença mesmo. E emagreceu. Eu achava que eu tinha 1,84 m, hoje eu sei que eu tenho 1,85 m. Porque você fica realmente mais elétrico, né? E assim, 70 quilos a menos,
sem ter feito redução de estômago, sem ter feito nada. Não, era mais distribuído. Eu era mais distribuído. Eu era mais distribuído. Em quanto tempo? E, assim, quando eu mudei a alimentação mesmo, quando eu mudei mesmo, eu entendi que eram mais alimentos alcalinos e alimentos ácidos, foram 8 meses para perder 50 quilos. 8 meses eu perdi 50 quilos. Mas eu perdi o todo, né? O período todo foram 2 anos para perder os 70. E você se informou também, você começou a radical? Não, eu não tinha 5% dessa informação, nada de nada. Se eu tivesse feito um processo desintoxicante, nossa, teria sido muito fácil. Porque eu escorreguei muitas vezes. Você escorrega direto, mas o que vale, gente, sabe o que é? O presente. O dia de hoje. Amanhã não existe, ontem também não. Então, presente é o agora. Quando você traz a sua consciência para o tempo presente, tira o seu ego um pouquinho de lado, que é a sua vontade pessoal de fazer qualquer coisa. Não, mas porque fulano de tal como desse jeito. Não, porque eu sou São Paulino, né? Eu tenho repulso a futebol. Fui escravo de time, não sei quantos anos na minha vida, de ir para inúmeros lugares, não consigo nada, porque os nossos valores mudam. O que vale mais é você. E ninguém nessa vida cuida de você como você mesmo pode cuidar. Ninguém. E se você não conseguir cuidar do seu templo, que é a sua casa, que você vive aí dentro, cada um vive aí dentro, você não vai conseguir cuidar do meio, não vai conseguir cuidar de nada. E a sua relação com o meio modifica a partir do momento que a sua biologia se modifica. Né? Daniel, você poderia falar um pouco mais sobre a água alcalina? Claro. Também sobre, já que vamos comer vegetais, assim, a qualidade, né, dos nossos vegetais também está comprometida. Então, qual que seria a nossa... Então, as pessoas me questionam muito sobre a questão dos agrotóxicos. Mas as pessoas não questionam que o alimento industrial ele é feito com agrotóxico, né? Assim, eu costumava limpar meus alimentos com tintura de iodo ou com bicarbonato. Mas as pessoas reclamavam muito do sabor da tintura de iodo. E aí eu parei de usar a tintura de iodo, realmente. Mas ela vai anular a parte de agrotóxico, ela não vai tornar um alimento orgânico, que é toda a diferença da cadeia de produção. Não, alimento, segundo o doutor Laí, ele fala que ele transforma num alimento orgânico. Então ele já diz que ele disse errado. Ela vai eliminar aquilo ali, né? Ela vai tirar aquelas toxinas ali, mas o alimento orgânico tem uma cadeia completamente diferente. Totalmente diferente de sabor, de nutrientes a mais, de durabilidade a mais, né? O objetivo mesmo, e a sociedade que está por vir agora, nesse processo de transição, é ser uma sociedade sustentável. Então, a gente tem que começar a produzir alimentos, estimular pessoas que possam produzir, ter uma hidroponia em casa, uma hortinha, isso, produzir seus brotos, né? E realmente devemos optar por vegetais orgânicos, isso coisa mais orgânica. Com relação à água, eu já ouvi falar tanto de vários tipos de filtro, tem um filtro japonês aí que custa super caro, que a água fica bem mais alcalina. Eu sou um cara direto nessa questão aí. Tem alguns filtros no Brasil, tem uns que são melhores do que outros, mas todos são muito especulados, tá? De valores são bem especulados. Tem um que é uma da marca mais famosa, que se você comprar o filtro de barro, aquele refil cabe perfeitamente. Ele cabe ali, ó, perfeitamente. Você pode colocar aquele refil lá. Tá? Eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe qual é. Você é só olhar, então, assim, de acrílico e tal, você olha ele lá, mas você olha aqui dentro dele, é o mesmo refil produzido pela mesma empresa, só que ele tem lá outros minerais alcalinos, que se você comprar um filtro de barro tradicional, aquele antiguinho, e comprar o refil dessa empresa, vai caber perfeitamente e o melhor custo-benefício que temos. Né? Adorei.
isso aí é muito bom, já te atende, tá? O de barro. O de barro com esse refil. Formas caseiras existem também para utilizar a sua água. Sal rosa na água alcaliniza a água, cloreto de magnésio alcaliniza a água, leite de magnésio alcaliniza a água, limão tem efeito alcalino dentro de você, ele não aumenta o pH da água, ele não vai alcalinizar. Não, ele sim, o sistema. o seu sistema ele vai ter um efeito alcalino dentro de você, agora a água não. A água precisa de minerais para que suba o pH. Agora, Quanto de sal rosa? então, acho que 20 gramas para um galão de 20 litros. Mas aqui em São Paulo tem a água Ibirá, que é muito boa. Ibirá. Posso passar o número do distribuidor. Mas que também não está completa a água, viu? Ela é muito boa na questão do pH, mas ainda precisa de uma reestruturação da parte elétrica. Porque a água vem no galão, isso, a condutividade fica baixa e a questão do ORP, que é a tensão superficial, fica alta ainda. Tem que baixar isso aí. Boa fonte é extremamente ácida. É ácido Tem uma demais. propaganda bonita. Isso. Muito marketing em cima. Tem uma Minalva. É bom. Minalva, ela já é acidável. Isso. Isso. Para o sul eles têm outras. No sul que são bem alcalinas também. Mas aqui em São Paulo, a Ibirá é muito boa. Agora sim, gente, ó. Se você pegar seu copo de água, né? É a sua água alcalina, mas ela não é completa. E você colocar as suas mãos na água assim por 30 segundos, você muda a estrutura elétrica dela, porque somos elétricos, né? Então aqui a energia vai estar saindo e passando. Então com a sua energia você modificou o ORP dela, você transformou a água numa água mais fácil de ser absorvida pelas células. E é extremamente importante se usar uma água de boa qualidade, porque a água chega mais longe na célula, leva o nutriente para a célula que está morrendo, e a gente morre por desidratação. E até para a gente estar fazendo broto. Claro, isso, uma água alcalina para você utilizar no processo de germinação. Né? Já vou mandar um vídeo passo a passo para fazer o seu próprio processo. Vou fazer. Está aqui na sequência já. Nossa, já vai ter bastante coisa, viu? Se a Renata vai começar a fazer, ela já está no Então, é isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Adorei o suco verde, as bananas, né? Muito bom a presença de todos vocês e espero que a informação seja útil na vida de vocês, por menor que seja, tá? Mas que seja uma sementinha que amanhã vire um germinado e que depois de amanhã seja um broto para vocês comerem. O que era impossível, distante e inimaginável, agora ao seu alcance. A oportunidade que faltava para você. Uma plataforma de receitas para você aprender a fazer as receitas mais gostosas e saudáveis do mundo. Não é exagero, é simplesmente o Clube da Receita Saudável. Ingredientes acessíveis, preparo de refeições em até 30 minutos, saúde, energia e disposição 100% do seu dia. Faça sua inscrição e garanta sua vaga clicando no link da descrição.